Olá, e aí, tudo bem? Eu sou o João Cânova, sou especialista em franquias e nesse episódio eu vou tratar de um assunto polêmico com você, um assunto complexo. Então, aperte os cintos aí que hoje o papo vai render. Antes de eu começar o assunto, nós vamos falar, só para você entender do que a gente vai falar, vou falar sobre cotas de franquias. Presta atenção, cotas de franquias. Você provavelmente já pesquisou ou está pesquisando o mercado de franquias, você já viu esse termo em algum lugar, você já pesquisou, já leu alguma coisa sobre isso, já clicou em algum anúncio aí, já foi impactado às vezes por algum anúncio, mas você não sabe muito bem como é que funciona. Às vezes você é um empresário, você quer expandir seu negócio através de franquias, você já viu essa possibilidade de oferecer cotas de franquias aí da sua marca, das suas unidades próprias. Ou se você está procurando franquia, por exemplo, provavelmente você já foi muito mais impactado por anúncios oferecendo cotas de franquias. Mas antes de eu falar o que é cota de franquia, eu vou pedir um favor para você. Se você está consumindo esse conteúdo no YouTube, por favor, vai lá no sininho de notificações, ativa as notificações para você receber notícias sempre que subir vídeo novo e também inscreva-se no canal. Ajude esse canal a crescer, porque eu venho aqui, estudo um assunto bacana para passar para você aí na faixa de graça, conteúdo legal, conteúdo legítimo que dá para você usar no seu dia a dia sim. E eu venho aqui agradecer os inscritos já no canal. Estamos chegando numa faixa importantíssima. O canal da Nova Era já vai figurar entre os maiores, principais canais que aborda franchising aí no Brasil, mas eu dependo da sua ajuda, dependo da sua inscrição. Se você está no podcast, no YouTube, no GTV, no Instagram, tá no Pinterest, se você está em um dos mais de 10 canais que eu falei do podcast aqui, muito obrigado também por acompanhar, mas por favor vai no YouTube, Nova Era Estratégia, clica aí, YouTube, vai lá no app do YouTube, no site do YouTube, procura o canal da Nova Era, se inscreva para ajudar a gente crescer, porque a gente tem muito conteúdo para levar e tem muita gente precisando descobrir esse conteúdo, tá beleza? Então eu conto com a sua ajuda aí, mas o assunto de hoje, vamos falar de cota de franquia. O que é isso, João? Explica pra gente o que é cota de franquia. Basicamente, explicando para vocês de uma maneira bem simples, basicamente, um grupo oferece para você um percentual de participação de uma marca, de uma rede, de um determinado negócio, de um determinado modelo de negócio, mediante o pagamento de uma taxa de adesão. E aí você se torna sócio daquela marca, você se torna acionista daquela marca. E o que acontece? Como acionista, você vai ter distribuição de dividendos, ou seja, você vai receber um valor passivo por esse investimento que você fez naquela marca, naquele percentual. Você tem direito a X% daquela empresa, você é sócio daquela empresa em X%, e você também vai receber um dia um bônus, uma comissão muito gorda no futuro com a venda daquele negócio. Então o negócio ele vai ser trabalhado no mercado de forma que ele se expanda, que ele cresça, que ele prospere, que ele se solidifique a ponto de ser comercializável para outro grupo empresarial e nessa transação multimilionária ou bilionária, é o que muitos prometem por aí, você vai receber o seu percentual de volta, o seu dinheiro de volta, além dessas distribuições de passivos que você vai receber mensalmente, de acordo com o lucro, a divisão dos lucros das unidades que estão operando, você vai receber lá no futuro 5 anos, 10 anos, 15 anos, depende de cada oferta, então fica atento aí. Você vai receber uma bolada gorda em cima da venda daquele grupo de lojas, daquela rede de lojas e tudo mais. E aí o pessoal batizou isso como cota de franquia. E tem muitos franqueadores usando isso, mas aí mora a pegadinha que eu venho revelar para você hoje. Eu mesmo já tive acesso a contratos, já li apresentações, já fui atrás, pesquisei, trouxe algumas informações aqui para você, só para você entender. Cota de franquia não é franquia. Primeiro ponto que eu coloco para você não está sendo franqueado de nada, você não está entrando como nada, você simplesmente é um investidor em um negócio de risco, você vai descobrir uma maneira de recuperar aquele investimento através das operações que não estão na sua mão, tem um grupo por trás da operação daquela rede, daquele negócio, aquele grupo vai administrar, o grupo vai operar as lojas, o grupo inaugura, o grupo faz. Então você praticamente não faz nada, ou praticamente o mínimo que você faz, mediante uma remuneração mensal. Então, muitos apelam para o ganhe sem trabalhar, ganhe dinheiro, ganhe renda passiva sem esforço, renda passiva sem trabalhar. Ora, todo mundo sonha em ter uma renda passiva acima da renda fixa convencional que a gente conhece, 1% ao ano, 0,8%, desculpa, ao mês, 1% ao mês, 1,2% ao mês, nas melhores das hipóteses. Então, você vai
ser atraído por uma promessa de ganhos fácil, uma promessa de ganhos recorrentes, ganhos constantes cada vez maiores, mediante o crescimento de um grupo empresarial, mediante uma promessa de crescimento e uma promessa futura de venda. Então, o que nós estamos falando aqui, basicamente, é de futurologia. Você está sendo atraído por uma argumentação de futurologia, mesmo que aquele grupo esteja fazendo acontecer, esteja realmente prestando contas para você como investidor, afinal de contas você é sócio, você tem que ter prestação de contas, por algum motivo você está contando com a futurologia, está contando com o ovo no cu da galinha. No português claro, no ditado claro para você, é contar com o ovo no cu da galinha, porque você não sabe se as lojas todas vão dar lucro certinho durante um determinado período, se tem sazonalidade ou não o negócio, se tem recorrência ou não o negócio, se tem margem ou não o negócio, e dos lucros de uma unidade daquele grupo, você vai ter aquele percentual que você pagou uma taxa para entrar. Então, cada negócio varia, cada taxa é uma taxa, cada grupo cobra uma coisa diferente, dá uma porcentagem diferente, mas o grupo e os franqueadores, as redes, as lojas que estão oferecendo cotas de franquia buscam muito essa argumentação dos ganhos passivos recorrentes, sem muito esforço ou sem esforço nenhum. Mas vamos lá, por que cota de franquia não é franquia, João? Explica isso para mim. Por que não é? Se fala que é franquia, por que eu não vou ter... por que o negócio em si não é franquia? Não é franquia porque, primeiro, a ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, de franchising, não reconhece essa prática. Isso não existe no mercado de franquias e a nova lei do franchising que foi publicada, que vai entrar em vigor, ou já entrou em vigor desde quando eu gravei esse vídeo, a nova lei de franquias também não respalda essa prática. Não está prevista na lei de franquias a prática de cotas de franquia, onde um grupo ou uma rede vende um percentual mediante uma participação passiva de acionistas e investidores e mediante uma promessa de venda futura com ganhos exorbitantes, com a valorização, com valuation, com o equity daquele negócio no futuro que seja vendido e esse dinheiro retorna para os acionistas que lá atrás, lá no comecinho, investiram nas cotas. Então, por que não é franquia? Primeiro, não está respaldado pela lei de franchise, não está respaldado pela lei de franquias, eu vou explicar para você onde que entra a parte legal desse negócio, e segundo, a ABF não reconhece, a própria Associação Brasileira de Franchising diz que não é uma prática de franchising. Então, cabe a você aí discernir. Beleza, entendi agora, a proposta não é franquia, agora eu vou pesquisar o que realmente é. Então, vamos lá. Por que não é franquia? Eu vou explicar para você também por dois aspectos que eu até anotei aqui para não esquecer. Primeiro, uma operação de franquia, ela é feita por conta do franqueado. O franqueado é uma figura jurídica, uma pessoa jurídica independente, que vai ter operação independente da operação jurídica, fiscal, contábil, tributária do franqueador. Então, a pessoa jurídica do franqueado não existe na cota de franquia. Um grupo abre lojas próprias, são filiais, com uma cara de franquia, com uma embalagem de franquia, e vão oferecer isso no mercado. Vão oferecer para você comprar um percentual daquela rede, daquele grupo. Beleza. Então, isso não é franquia porque não tem também a transmissão de know-how. Isso é extremamente importante eu dizer para você, porque quando há transmissão de know-how, quando o franqueador treina o franqueado compra um modelo de negócios para operar no mercado, mediante a transferência de know-how, ou seja, um franqueador vai ensinar ele a fazer o que o franqueador aprendeu a fazer ao longo dos anos, aprimorando aquele modelo de negócio, o que vai acontecer? O franqueador vai ensinar o franqueado. Se não ensina, não tem transmissão de know-how. E aí, pessoal, outra coisa, se o franqueador não existe e não opera o negócio, não tem franquia. Então, se o grupo que opera as lojas, se todas as lojas são do grupo, se o grupo tem o domínio da operação, se o grupo não transmite know-how, não ensina para os acionistas a operação, os segredos da mecânica operacional daquele modelo de negócios, não tem franquia. Então, você entendeu por que cotas de franquias não são franquias de uma vez por todas? Então, não se iluda, você não está sendo franqueado de nada, você está sendo um acionista de um grupo que está inaugurando e operando operações próprias, lojas próprias. Mediante uma remuneração mensal para você e mediante uma venda futura daquelas redes lá. Então, João, beleza, eu entendi o que você quis dizer, porque que não é franquia, mas, aliás, o que é, afinal de contas? Uma cota de franquia, se não é franquia, o que é? A cota de franquia, na verdade, é uma abertura de capital, entre aspas, uma abertura de capital, porque não é uma abertura de capital oficial, na Bolsa de Valores, um IPO, que nem a gente vê por aí, as grandes empresas fazendo isso. Pequenas e médias empresas estão começando a se orientar para isso também, principalmente com as startups aí em jogo.
Então as pequenas e médias empresas estão partindo para esse mercado também de abertura de capital, então isso não está vinculado à lei do franchise, isso está vinculado a outra legislação regida pela Comissão de Valores Monetários. A Comissão de Valores Monetários é um órgão criado pelo governo, criado por uma lei específica, e a Comissão de Valores Mobiliários é que regulamenta, fiscaliza e faz esse tipo de observação, de normatização do segmento de imobiliário, mobiliário, valores, equity, empresas. Então isso está sob uma legislação específica, regida, fiscalizada e normatizada pela Comissão de Valores Mobiliários. O que é a Comissão de Valores Mobiliários? CMV, a sigla é CMV. Pesquisa a Comissão de Valores aí, pesquisa dentro da página do governo o que faz esse órgão, o que fiscaliza, qual é a lei que regulamenta. cmv.gov.br é o endereço para você pesquisar, então anota isso. Se você está procurando comprar cota de franquia, você precisa estudar esse assunto, você precisa saber aonde você está entrando, porque você está entrando também, às vezes, num negócio que pode não vingar, é risco. Então, se você está investindo num grupo, as operações daquele grupo podem vir a falhar um dia também. Por mais sólido que seja tudo, a gente está falando de empreendedorismo. Empreendedorismo não tem estabilidade, não tem segurança, não tem garantia de nada. Você vai ganhar alguns meses, mas e os meses que der prejuízo? Como que fica? Você leu isso no contrato? Você teve acesso no contrato? Você é sócio em 3%, 5%, 7%, 1%, você é sócio daquele negócio. Se o negócio der prejuízo, você vai ter que aportar capital. O que é que protege o acionista de não ter que aportar capital? Você já pesquisou sobre isso? Você leu as cláusulas desse contrato? Então presta atenção, vai pesquisar, vai estudar, beleza? Outra coisa que eu separei aqui, dentro do site do CMV, cmv.gov.br, cmv.gov.br, você vai ter lá a parte legal. Quais são as leis que regem o mercado de valores imobiliários? Muito importante você pesquisar isso, porque a franqueadora, presta atenção, entre aspas, a franqueadora, entre aspas, ela tem que estar enquadrada tanto em QNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, tanto em QNAE quanto em operação, ela tem que estar enquadrada de acordo com as normas dessa lei. Você não pode, uma empresa não pode se divulgar como franquia se ela não é franquia. Então pesquise. Se essa franquia faz parte, por exemplo, de um grupo maior, de uma holding, e a holding é a detentora daquele CNPJ, daquele grupo que está oferecendo cota de franquia, pesquise. Não custa nada, os dados de CNPJ estão abertos aí para todo mundo pesquisar. Tá tudo aberto no site da Receita, entra lá no site da Receita, receita.gov.br, para você pesquisar o CNPJ. Se você não sabe como localizar um CNPJ de uma empresa, entra lá no site da empresa, vai lá no domínio, o domínio.com, o domínio.com.br, isso está disponível na internet. Cabe a você ter o interesse de pesquisar e se precaver antes de entrar em uma furada, antes de entrar num saco sem fundo que você não vai saber nem para onde vai, se tem fim, se não tem fim. Então, de uma vez por todas, entenda que cotas de franquias não é franquias, apesar de usarem o nome, usarem o termo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Cara, vai lá no YouTube, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Preciso saber do seu feedback, se o conteúdo tá bacana, se não tá, que tipo de assunto que você quer ver mais do universo das franquias aqui no canal, o que você precisa ficar sabendo para você conhecer mais esse mercado, esse setor. Acompanhe aí todos os canais de comunicação da Nova Era, que tem conteúdo demais gratuito para você aí do outro lado, que eu preparo com muito cuidado, com muito carinho aí para você, beleza? Então aguardo sua inscrição no YouTube e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau, tchau.